Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Erson Lee. Eu vou ser professor de você na disciplina de Economia e Mercado do curso de Técnico em Administração. Inicialmente, eu queria me apresentar. Eu sou economista de formação, com mestrado em Economia do Setor Público pela Universidade Federal do Ceará. Sou economista do Instituto Federal do Piauí, com sede lá na reitoria. E, basicamente, a nossa disciplina de Economia e Mercado vai tratar dos conceitos introdutórios de economia. Conceito de economia, os fatores de produção, né? O estoque de produção. A gente vai ver basicamente a microeconomia e a macroeconomia, né? São basicamente dividido a teoria econômica. São conceitos bem iniciais. A microeconomia, a gente vai ver basicamente os agentes econômicos individuais, ou seja, costumo sempre falar que a diferença entre a micro e a macroeconomia é que na microeconomia nós podemos dizer assim, estamos como se estivéssemos na floresta. Então, na microeconomia você tem como analisar cada árvore daquela floresta em questão. A macroeconomia, ou seja, o agregado da economia, você vê o todo, ou seja, a floresta por cima, você não tem como analisar cada indivíduo, né, sozinho. Vamos hoje começar a aula 1 com os conceitos básicos de economia. A aula 2, nós vamos ver um pouco de demanda e oferta, que são os pilares da economia. A gente vai ver também na macroeconomia o conceito dos agregados econômicos, o PIB, balança comercial, balança de pagamentos, um pouco de questão da inflação, a estrutura do mercado financeiro. Então, basicamente, a disciplina vai tratar disso. A aula de hoje a gente vai tratar de conceitos bem iniciais, mas que são fundamentais para se entender o que é a microeconomia e o que é a macroeconomia. Basicamente, inicialmente a gente vai discutir o conceito de economia, né? Logo depois a gente vai discutir um pouco os agentes econômicos que atuam dentro da economia. Em seguida, vamos ver os fatores de produção, que seriam terra, trabalho, capital, tecnologia, capacidade empresarial. Logo depois a gente vai ver como é que se dá essa interação entre agentes econômicos e fatores de produção, que são os setores de produção. E por último a gente vai ver um pouquinho de estrutura de mercado, onde a gente vai ver que tipo de estrutura de mercado: concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. A gente vai ver as características principais, certo? Então, começando. Se vocês forem nessa primeira aula, nossos objetivos de aprendizagem são definir a ciência econômica, definir os agentes econômicos, estudar um pouco dos fatores de produção e setor de produção e, por último, analisar as estruturas de mercado. Se vocês forem ao slide número 4, lá tem a definição de economia, de ciência econômica. Basicamente, um conceito bem curto para se entender: a economia estuda a utilização dos recursos escassos, um conceito pouco técnico, mas bem abrangente, que diz o seguinte: economia é uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-lo entre os grupos da sociedade com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Ou seja, nesse conceito, nós vemos que, basicamente, a economia estuda a relação entre escassez de recursos e necessidades humanas ilimitadas. Então, como aderir, como conseguir produzir quantidade suficiente de determinado produto ou serviço com os recursos escassos que existem na economia. Outro conceito bastante interessante é a forma, né, pela qual a sociedade administra os recursos escassos. Por exemplo, a água, ela é um bem que hoje está se tornando bem escasso, né? A gente está vivendo uma crise hídrica muito forte. Então, a economia entra justamente nisso: como administrar um consumo ideal de água ou de energia, porque os recursos são escassos e nossas necessidades elas estão sempre crescentes. Então, uma coisa muito importante. Para isso, exige algumas questões técnicas: como você vai produzir, ou seja, quais as tecnologias que serão utilizadas na produção de determinado bem ou serviço, para quem produzir, ou seja, que tipo de consumidor pode consumir aquele tipo de produto. São as questões técnicas da economia.
Dentro da economia, para que nós possamos continuar desenvolvendo o conceito, existem alguns agentes econômicos que interagem entre si, né, e é necessário para que a economia funcione. São eles as famílias, né, as empresas e o governo. Vocês podem ver esse conceito de agentes econômicos no slide 5. No caso, então, o que seriam esses agentes econômicos? São todos os indivíduos, empresas e órgãos públicos que participam de um mercado e possuem uma relação de troca de bens ou serviços. Ou seja, a forma como vai se dar essa interação vai ocorrer no mercado, que é um conceito que a gente vai ver já no finalzinho da aula. As unidades familiares possuem e fornecem os recursos de produção e a propício de diferentes categorias de renda e decidem como essas rendas serão gastas. Ou seja, as unidades familiares nada mais nada menos são as famílias. Têm um papel muito importante, principalmente através do seu consumo e da utilização da sua força de trabalho, da sua mão de obra. Para a gente ter uma ideia, boa parte do consumo ou do PIB brasileiro é formado pelo consumo das famílias. Então, elas têm um papel muito importante, né, no fornecimento dessa mão de obra, que o ideal é que seja a mais qualificada possível. Segundo, as empresas são os agentes econômicos para os quais convergem os recursos nos quais as unidades familiares estão fornecendo, ou seja, as empresas vão pegar a mão de obra fornecida pelas famílias e vão combinar com os recursos produtivos que elas possuem, os bens intermediários. Por último, o governo é um agente coletivo que contrata diretamente o trabalho das famílias e adquire uma parcela da produção das empresas para proporcionar bens ou serviços úteis à sociedade como um todo. É um centro de geração, execução e julgamento de regras básicas para a sociedade como um todo, possuindo dessa maneira um poder regulatório e coercitivo. Ou seja, como é que se dá esse poder regulatório? Através da elaboração de normas, de leis, para regulamentar tanto a forma de atuação das empresas, como uma forma também de proteger os consumidores de determinados abusos por parte das empresas e também de uma forma de fazer com que os consumidores tenham seus deveres com relação às empresas e ao próprio governo. Com relação ao poder coercitivo, é a questão da punição, se possivelmente algum agente econômico, seja empresa ou família, tem alguma falha. Por exemplo, se você tem a obrigação ou dever de declarar o imposto de renda, se você obteve alguma renda que seja tributável. Então, você tem a obrigação. Se você não fizer a declaração do imposto de renda de maneira correta, o governo vai usar o poder coercitivo dele para lhe gerar algum tipo de punição. Para que esses agentes econômicos possam atuar de maneira mais eficiente, existem os fatores de produção, né, que são basicamente o quê? Eles são a base da própria atividade econômica. Sem fatores de produção, não existiria mercado, não existiria consumo nem produção. Então, a forma como vai se dar a relação entre agentes econômicos, fatores de produção e mercado é extremamente essencial para que um país possa ter um crescimento econômico e um desenvolvimento econômico sustentado. Eu vou já falar como é que seria o ideal dessa relação. Quais seriam, então, esses principais fatores de produção, né? São terra, trabalho, capital, os mais conhecidos, e a tecnologia e capacidade empresarial são conceitos ou são fatores de produção mais recentes, que foram incorporados mais recentemente. No caso da terra, são todos aqueles que provêm da natureza e podem ser incorporados a atividades econômicas. Exemplo, minério de ferro, açúcar, café, são produtos, né, que podem ser utilizados na atividade produtiva. No caso do trabalho, basicamente a mão de obra, né, é importante destacar que a mão de obra disponível, né, como fator de produção é aquela população economicamente ativa, que está lá no conceito do IBGE, ou seja, a força de trabalho que tenha disponibilidade, ou seja, que esteja procurando trabalho diariamente, ou esteja apta também a trabalhar. A questão do capital é importante fazer uma pequena diferenciação entre capital, dinheiro, o capital monetário e capital físico. O que interessa para aqui, no conceito de fator de produção, é o capital físico, ou seja, a quantidade de máquinas e equipamentos, né, que são utilizados na economia.
Por último, antepenúltimo, nós temos a tecnologia, ou seja, que vai fazer um melhor aproveitamento dos outros capitais. As tecnologias utilizadas pelas empresas, ou seja, o know-how, o conhecimento relativo à técnica de produção, ou seja, quanto mais avançada essa técnica, mais possivelmente serão produtivos os fatores de produção, terra, trabalho e capital. E por último é a capacidade empresarial, que é um conceito bem recente, de fator de produção, foi comparado bem recentemente. E o que é que seria essa capacidade empresarial? Tem lá no slide 8, habilidades e ações empresariais, ou seja, frutos do empreendedorismo dos empresários ou daquelas pessoas disponíveis a empreender um novo investimento ou aptas a abrir a empresa, ou seja, a capacidade dos agentes econômicos, principalmente as famílias, de lançar um novo negócio, lançar um novo produto. Isso é muito importante porque você faz com que a economia não seja tão dependente, né, de atividades governamentais. Então, numa economia onde você tem muitos empreendedores, muita inovação, é sinal de que a tecnologia utilizada está sendo bem empregada e que os fatores de produção, terra, trabalho e capital, estão sendo bem produtivos, ou seja, a economia ela está sendo bastante eficiente. Para que possa existir essa relação agentes econômicos e fatores de produção, né, existem os famosos setores de produção. Ou seja, eles combinados entre si, os fatores de produção combinados entre si, juntamente com os agentes econômicos, vão atuar em alguns setores da economia. Quais seriam esses setores? Primeiro, primário, ou seja, o primário é o setor aonde, se vocês forem lá no slide 9, tem uns conceitos. Primário seria o setor agrícola, basicamente, produtor de commodities. Café, suco de laranja, açúcar, minério de ferro, né, são produtos que não agregam muito valor, né, mas que tem uma importante parcela de produção, de participação no PIB. Segundo, secundário, ou seja, é o setor intermediário, ou podemos dizer assim, um setor industrial, aonde você vai pegar bens intermediários, ou seja, semi-industrializados, e transformar num produto final. É como se fosse o setor industrial. Então, você vai lá pegar, na produção de carro, você vai pegar a borracha, vai transformar em pneu, vai pegar o aço, vai transformar, o alumínio e transformar no carro. Então, você vai pegar o plástico e transformar em peças de automóveis. Então, seria o setor industrial, e só para citar o caso dos automóveis. Por último, o setor terciário, né, que é principalmente produção, né, e comercialização de serviços, que seriam os setores, podemos dizer assim, autônomos, né, os prestadores de serviço, que trabalham basicamente muito com tecnologia, né, com a criação de tecnologias inovadoras, para que possa auxiliar tanto o setor primário quanto o setor secundário. A tendência dentro de uma economia é que você passe por etapas. Países menos desenvolvidos trabalhariam basicamente com o setor primário. Economias com um grau de desenvolvimento um pouco mais elevado, né, teriam um setor secundário e terciário mais desenvolvido. As economias mais desenvolvidas do mundo, ela tem um setor terciário muito forte, mas não são setores, por exemplo, comércio ou venda de mercadorias, não. São setores terciários que eu falo, setor de inovação, setor de gerador de tecnologias, para que possam beneficiar os setores secundários e terciários. Para que tudo isso possa funcionar, é necessário o quê? Que haja um elemento central, que é o mercado, né? Então, se você for ver no slide número 10, lá tem a definição básica de mercados. É o local onde os agentes econômicos realizam suas trocas ou buscam produtos ou serviços para satisfazer suas necessidades. Ou seja, é o local onde os agentes econômicos interagem entre si. Observação, na última parte. Agentes econômicos interagem entre si, ou seja, unidades familiares ou famílias, empresas e governo. O mercado, ele vai ser mais eficiente à medida que existe pouca restrição, né, por parte do governo em relação à atuação de agentes econômicos, famílias e empresas. Se o governo passa a intervir demais nessa questão do mercado, a tendência é que o mercado vai ficar muito dependente das atividades governamentais e possa ocorrer um pouco o crescimento.
ou um crescimento dependente total do governo, o que não é muito bom. O ideal é que você tenha um governo regulatório, né, onde ele procura incentivar, né, as atividades empresariais, incentivar as unidades familiares a se capacitar, a criar novas ideias. Dentro do mercado existem alguns tipos, né, de estruturas de mercado. Algumas são mais teóricas e outras são mais reais, ou seja, estão mais no nosso dia a dia. Por exemplo, as estruturas vão se dividir em concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. A concorrência perfeita é uma aplicação mais teórica. No nosso dia a dia ou na aplicação real do mercado, dificilmente você vai encontrar algum setor econômico onde exista concorrência perfeita. Se vocês forem lá no slide 12, tem todos, né, os tipos de concorrência, né? E a primeira qual é? Concorrência perfeita. Monopólio, oligopólio e concorrência monopolista, como eu já falei. Vamos então às características, que o que interessa para a gente aqui, a gente não vai detalhar profundamente cada estrutura de mercado, a gente vai trabalhar basicamente as características dessas estruturas, que é o que interessa para vocês. Primeiro, a concorrência perfeita. Dificilmente, né, você vai encontrar um mercado que tem uma concorrência perfeita. O que mais se aproxima nesse tipo de estrutura é o setor agrícola, principalmente os produtores de soja, de suco de laranja, onde você tem uma grande concorrência, grande número de vendedores e compradores, que seriam a primeira característica, né? Grande número de compradores e vendedores, ou seja, você tem várias pessoas comprando, vários vendedores. Isso faz com que uma característica importante, o preço seja definido pelo mercado, ou seja, o governo não interfere de maneira alguma no sistema de concorrência perfeita. O bem ou produto ele é homogêneo, ou seja, ele é igual, ele não tem nenhum tipo de diferenciação. Nenhuma empresa pode diferenciar seu produto. Por que isso? Porque a partir do momento que você cria algum tipo de diferenciação de produto, você pode cobrar um preço por aquela diferenciação. Os agentes atuam independentemente, ou seja, a mobilidade é livre. É o que eu terminei de falar, o governo não intervém de maneira alguma no sistema de concorrência perfeita. Não existem barreiras de entrada ou saída para qualquer agente. Ou seja, se eu tenho uma empresa e quero entrar naquele ramo de produção, vamos supor, de café, ou supondo que o café seja um sistema de concorrência perfeita, eu posso entrar enquanto ele for lucrativo. A partir do momento que eu achar que ele não é mais lucrativo, eu deixo aquele tipo de mercado. Isso mostra o quê? Que os custos, né, de entrada e saída do sistema de concorrência perfeita são muito baixos. É proibido praticar preços acima do preço de mercado ou abaixo. Ou seja, você tem um preço que é o preço de equilíbrio definido pelo mercado. Se você aumentar em qualquer nível o seu preço, você vai perder todos os seus clientes ou compradores. Da mesma forma, se você abaixar um pouco seu preço, boa parte dos compradores ou todos os compradores vão passar a comprar seu produto. Só que você não vai ter como fornecer aquilo, porque todos os outros vendedores também vão baixar o preço. Você vai começar uma concorrência e vai diminuir o lucro daquele mercado. Por último, existe a total transparência das informações, ou seja, eu não tenho como desenvolver uma tecnologia e não repassar aquela tecnologia para nenhum tipo de fornecedor. Ou seja, se eu criar alguma tecnologia, todos os fornecedores ou todos os produtores daquele setor terão acesso à minha tecnologia. Ou seja, a gente está vendo que são coisas que não se aplicam, né, no nosso dia a dia, ou no mercado real. A gente sabe que tem direitos de propriedades que defendem a questão da produção de novas tecnologias. O monopólio, esse sim, por mais que a gente ache que não exista, mas ele é uma parte teórica que tem no nosso dia a dia, até muitas vezes por necessidade em termos de escala de produção, né? No caso do monopólio, existe só apenas um único vendedor, né? Só um único fornecedor daquele bem ou serviço. O produto não possui substituto, não existe opção para o comprador. Ou seja, eu quero comprar, vamos supor, água. Só existe água, quem produz água no Piauí só existe a Gespisa. Então, só posso comprar a água da Gespisa. Só ela fornece água. Mas isso é uma coisa
que muitas vezes acontece não pelo mercado em si, mas por questões de escala de produção. Então, o monopólio, ele existe em algumas situações, principalmente em bens e serviços no quais só a escala de produção é muito grande, ou seja, não compensaria existir uma outra empresa produzindo, porque ela teria prejuízo. Alguma das empresas teria prejuízo. É impossível alguém entrar no mercado, pelo menos a curto prazo, né? Ou seja, em pouco tempo, em 1 ano, 2 anos, dificilmente você vai criar toda uma estrutura de produção de água. Então, dificilmente uma empresa ela vai querer entrar no mercado do nada, ou seja, ela vai começar a construir toda uma estrutura. Então, é complicado para uma empresa entrar no monopólio. A empresa monopolista detém todo o poder do segmento, não possui preço para o seu produto, ou seja, ela aumenta, diminui conforme suas necessidades. Geralmente, no monopólio, a gente não vai estudar isso aqui, mas geralmente no monopólio, a quantidade fornecida do bem ou do serviço, ela é menor do que no mercado de concorrência perfeita e o preço é um pouco maior. Isso é óbvio. Meu produto não tem substituto, né? Isso aconteceu um tempo com o Windows, que era um monopólio privado, onde ele cobrava um preço um pouco acima do mercado e tinha uma quantidade fornecida um pouco menor, mas ele tinha um monopólio, né, de produção. E existe todo um sigilo de informações, já citei o caso do Windows, né? Ele tinha um direito de propriedade protegendo a criação do Windows. O oligopólio, esse sim, existe no nosso dia a dia. Nós constantemente enfrentamos situações como essa. Eu vou só citar o caso mais comum, é o setor de automóveis, é o setor de postos de gasolina. Por mais que vocês achem que existe vários postos, tem concorrência? Tem, mas existe nos postos de gasolina toda uma questão de cartel, que a gente vai já ver o conceito de cartel. O que é o oligopólio? Ele possui um número pequeno ou grande de concorrentes, mas existem 2 ou 3 empresas que dominam o mercado. É por isso que eu citei o setor de automóveis. Você tem várias empresas, várias marcas, mas algumas empresas multinacionais dominam o mercado. Por exemplo, Volkswagen, Ford, Toyota, elas têm uma participação maior de mercados em alguns lugares do mundo. Vamos pegar o Brasil. Quem domina? Você tem várias empresas, né, mas algumas, 2 ou 3, tem uma boa parte, ou a maior parte da fatia de mercado. Você tem General Motors, que é a Chevrolet, você tem Volkswagen, você tem Ford, Fiat. Essas empresas têm concorrentes? Tem, mas ela possui a maior parte e tem poder de influenciar o preço de mercado. Possuem diferenciação dos seus produtos, né, ou serviços. Cada produto tem algum tipo de diferenciação, né? Concorrência é muito forte, ou seja, geralmente eles concorrem através de preço, né? Os oligopólios, as grandes empresas, têm capacidade de concorrer através de preço. Em alguns momentos aceitam até ter prejuízo para ganhar mercado, então é uma concorrência muito grande. Existe uma dificuldade de acesso de novos concorrentes. Não existe o bloqueio total. Você consegue entrar, mas é muito complicado porque você vai ter que criar uma marca nova, você vai entrar você vai ter que conquistar os consumidores e isso exige um custo muito elevado. Devido ao baixo número de concorrentes, em algumas situações as empresas podem fazer conluio, né, o que a gente chama de cartel. Eu citei o caso dos postos de gasolina. Você tem, muitas vezes, em alguns lugares, postos ou produtores, vendedores de postos de gasolina, que através de sindicato fazem acordos ilícitos, né, são ilegais, para combinar um preço em todos os postos de gasolina. A informação, no caso, é totalmente aberta com os seus produtos, né? Nesse caso, quando você produz um carro, né, vamos supor o exemplo do carro, vou citar o exemplo da Amarok. Quando eles foram construir ou foram desenvolver o produto Amarok da Volkswagen, eles utilizaram vários carros da Toyota, né, que no caso era a Hilux. Então eles viram como era a durabilidade, quais peças eram mais resistentes e foram tentar implantar aquilo, evidentemente, com aperfeiçoamento. Então você pode usar a tecnologia do concorrente e tentar aperfeiçoar. Por último, nós temos a concorrência monopolística, né, que é o que mais a gente vê no dia a dia. O que é a concorrência monopolística? Existem vários concorrentes, né, ou seja, essa é a parte da concorrência, mas cada produtor tem uma diferenciação do seu produto. Eu gosto sempre de citar o mercado de
pasta de dentes. Você tem N marcas de pasta de dente, mas cada marca ou cada produto tem um tipo, né, de diferenciação. Aquelas pessoas que têm mais sensibilidade nos dentes, tem com flúor, sem flúor, quer dizer, tem toda uma diferenciação do produto. Isso você tem para cafés também. Você tem vários tipos de café, alguns produtos com mais qualidade, outros com menos qualidade, mas você tem vários concorrentes, mas cada produto é diferenciado. Existe uma substituição não perfeita, ou seja, essa substituição não perfeita dos produtos é justamente por causa da diferenciação. O preço é definido pelo comprador, ou seja, pelo consumidor. Fácil ingresso de concorrência, ou seja, é fácil a entrada e saída de produtores. E por último, as informações são bastante amplas também. Cada produtor tem acesso às informações de seus concorrentes. Então, pessoal, a aula de hoje foi basicamente para dar um conceito introdutório de economia, o conceito, entender o conceito de fator de produção, de agentes econômicos, para que a gente possa entender um pouquinho mais na aula 2 e na aula 3 de como é que funciona realmente a economia, ou seja, a microeconomia e a macroeconomia. No final do slide tem uma bibliografia, vocês também têm à disposição uma apostila complementar e a apostila do curso. Até a próxima.